Olá, pessoal! Então, prontos para agora a aula sobre produção de texto? Então, peguem o material de vocês. Nós vamos pegar a apostila, página 23, tá? Da apostila do terceiro bimestre, e nós vamos trabalhar com o caderno de atividades de produção textual, que vai ali da página 9 até a página 13, tá certo? Então, vejam só, antes disso, eu trouxe para vocês um vídeo que fala um pouquinho, retoma o conceito de artigo de opinião. E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, tá certo? Então, eu vou disponibilizar aqui para vocês artigo de opinião. Nós vamos falar sobre o que é, vamos falar sobre temas polêmicos, elementos constitutivos e vamos falar um pouquinho sobre a tese. Então, prestem bastante atenção. Então, vejamos lá. Falando sobre artigo de opinião, vamos ver o que é um artigo de opinião. Então, o artigo de opinião é um gênero de texto verbal em que um articulista, ou seja, aquele que escreve, na posição de formador de opinião, ele discute os mais variados temas de interesse geral e atual. Então, eu pego aí um assunto muito polêmico, como foi o caso aí dessa semana, em que uma criança de 10 anos, né, ela foi abusada e daí ela engravidou. E ela só tinha 10 anos, é uma criança. Então, o corpo dela não comportava uma gravidez, ia ser uma gravidez de risco, colocando a vida dela em perigo. Desta forma, a justiça achou melhor que essa menina, para salvaguardar ela mesma, fizesse o quê? Um aborto, tá? Então, as pessoas que são a favor do aborto se mantiveram, né, respeitando o direito dessa criança de não gerar uma outra criança, né, que vinha de um abuso. O que aconteceu? Havia aquelas pessoas que são contra o aborto, e daí elas criaram situações que geraram muita polêmica, ao ponto da criança não poder fazer ali digamos assim, o aborto, né, no estado do Espírito Santo e fazer em outro estado. Então isso gerou uma polêmica tremenda nesta semana. Isso está acontecendo, vocês podem procurar na mídia, né, nos sites de notícia que isso está acontecendo. Aí eu pergunto para vocês, professora, mas isso daí, gente, isso daí é um assunto polêmico? Sim, é um assunto muito polêmico, que, digamos assim, mexe com várias esferas da sociedade, com a esfera religiosa, política, né, com a esfera social. Então, isso causa muita polêmica. Então, vejamos o que são temas polêmicos. Então, são dos mais variados, né? Pode ser político, social, comportamental, cultural, os científicos, socioambientais, entre outros, tá? Então, é uma gama muito variada de temas polêmicos que geram aí digamos assim, esse posicionamento contra ou a favor, tá bom? Então, para eu fazer um texto, um artigo de opinião, o artigo de opinião, ele é um gênero textual, né, que se caracteriza por apresentar posicionamentos, e esses posicionamentos, eles são defendidos. Para que ele seja defendido, são apresentados argumentos argumentos a favor e argumentos contra. Para quê? O a favor para fundamentar o meu ponto de vista, ou seja, eu tenho aqui, gente, dados que fortalecem o meu posicionamento, correto? E há também eu vou me posicionar, vou trazer argumentos contrários para mostrar para vocês que eu estou a par tanto do que é a favor do que quanto é contra. Então, os argumentos, eles estão no texto justamente para fundamentar o posicionamento, a tese, tá certo? Então, ele não pode ser apresentado, os argumentos não podem ser apresentados aleatoriamente, de forma assim, eu trouxe aí os argumentos, mas nenhum tem fundamentação. O que é isso? Então, olha lá, posicionamento defendido por argumentos que dão credibilidade ao texto, a fim de persuadir e convencer o leitor a aderir a sua ideia. Mas, para isso, eu não posso fazer uso de
eu não posso fazer uso de falácias. O que é uma falácia? Falácia é quando eu apresento uma ideia, eu me posiciono, porém, eu me posiciono porque eu tenho essa ideia, porque eu tenho essa ideia. Mas como assim? Você se baseou em quê? Aí a pessoa fala assim, isso é uma ideia que eu tenho e eu sou a favor, eu sou contra, entende? A pessoa não tem ali um argumento concreto que fundamente essa opinião dela, esse posicionamento. Isso é chamado de falácia, tá certo? E quando eu apresento de forma concreta argumentos, veja, argumentos como, né, são informações capazes de sustentar a tese, tá? Então, o que é a tese? Vamos lá. Então, a tese, na verdade, ela corresponde à opinião emitida por alguém, ou seja, o meu posicionamento, ou a favor ou ao contrário, tá? Eu só tenho que manter o meu posicionamento do início ao fim do texto. As razões que justificam a tese constituem os argumentos. E daí nós vamos para os argumentos, que faz com que eu pesquise, selecione informações que são capazes de sustentar a minha tese. A possibilidade de convencer o público-alvo é maior quando, após apresentar o meu posicionamento, a minha opinião e os meus motivos para pensar de determinada forma, eu apresente, né, dados estatísticos, exemplos do cotidiano ou depoimentos de autoridades que comprovem o que foi dito. Mas veja, tem que ser autoridades, assim, digamos assim, especializadas no que nós estamos falando. Por exemplo, como é que eu vou falar sobre uma intervenção cirúrgica se eu não sou médico? Eu não tenho propriedade para falar sobre aquilo. Então, eu tenho que trazer um médico que tenha ali, estuda para isso, ele trabalha numa instituição renomada, né? Tudo isso fortalece o quê? O meu texto. Então, a depender do tipo de fundamentação utilizada, os argumentos eles podem ser tanto de prova, né? Aquele que eu cito, por exemplo, cito uma autoridade. Eu posso trazer exemplos gerais, eu posso trazer aí uma pesquisa de opinião, né? Mas de uma instituição de confiança, que tenha o quê? Credibilidade no mercado, que tenha credibilidade na sociedade, entendem? Então, desta forma, o meu texto ele fica o quê? Ele fica com credibilidade. Então, vamos ver quais são os tipos de argumentos? Eu posso trazer aí argumento de prova concreta, que são dados estatísticos ou históricos, fatos do cotidiano, resultados de pesquisa, etc. Eu posso trazer argumentos de autoridade, que é o quê? A citação de autoridades em determinado assunto, como eu dei o exemplo agora aqui do médico. Argumentos lógicos, que são aqueles que apresentam uma causa, por exemplo, se eu fizer isso, consequentemente, o resultado vai ser esse. Então, se eu encontro aí, né, uma forma de trazer uma relação de causa e consequência, esse também serve para fundamentar o meu texto. Mas vejam, eu tenho que saber colocar isso no texto de forma que eu vá convencer o outro. Pense você conversando com alguém a fim de convencer ele, né, a comprar sua ideia. Tá? Pense você tentando convencer sua mãe a comprar algo que você quer muito. Você não precisa, mas você quer. E para isso, você vai ter que trazer o quê? Vai ter que trazer, digamos assim, ela vai perguntar, mas por que você quer isso? Você não precisa. E de que forma você vai convencer a sua mãe? Todas essas formas que você traz para convencer a sua mãe são argumentos. Entende o que é um argumento? Então, dessa forma, eu acho que fica mais fácil para que vocês entendam. Porque eu tive algumas alunas ou alunos que tiveram dificuldade para entender o que é argumento. Espero que através desse vídeo vocês tenham tirado as dúvidas, tá certo? Então vamos dar continuidade. Agora, vejam só, o que é muito importante também é que eu saiba identificar, tá, a tese, porque não é fácil identificar a tese. Vejam lá, como identificar a tese de um texto? É uma habilidade essencial ao leitor pleno, ou seja, o leitor que faz o uso da leitura de forma, digamos assim, fundamentada, de forma atenta, porque há alguns que leem o texto, porém, eles não leem de forma superficial, daí fica difícil, né? Então, lá na apostila de vocês, na página 10, tem justamente algo que fala sobre isso, como identificar a tese de um texto. E apresenta um texto,
tá? O mercúrio onipresente. Então, fala ali, olha, eu vou ler para vocês. Os venenos ambientais nunca seguem regras. Quando o mundo pensa ter descoberto tudo o que é preciso para controlá-los, eles voltam a atacar. Quando removemos o chumbo da gasolina, ela ressurge nos encanamentos envelhecidos. Quando toxinas e resíduos são enterrados em aterros sanitários, contamina o lençol freático. Mas, ao menos, acreditávamos conhecer bem o mercúrio. Apesar de todo o seu poder tóxico, desde que evitássemos determinadas espécies de peixes nas quais o nível de contaminação é particularmente elevado, estaríamos bem. Mas o mercúrio é famoso pela capacidade de passar despercebido. Uma série de estudos recentes sugere que o metal potencialmente mortífero está em toda parte e é mais perigoso do que a maioria das pessoas acredita. Então veja, qual é a tese defendida aí no texto, né? Qual é essa tese, tá? Aí as seguintes afirmações levam você a descobrir ou a inferir esse conhecimento de identificar a tese. Vejam lá, eu tenho as substâncias tóxicas em aterros contaminam o lençol freático. Não é isso que ele está afirmando. Não é isso que ele está defendendo, tá? O chumbo da gasolina ressurge com a ação do tempo. Também não, porque é mais abrangente. Fala, isso é um dos dados apresentados, porém tem mais. Olha lá, o mercúrio apresenta alto teor de periculosidade para a natureza. Aparece? Aparece, mas aparece mais coisas. Então, é mais geral essa defesa da tese, tá? Então, diz assim, o total controle dos venenos ambientais é impossível. É essa a ideia geral. Quando ele diz lá, olha, gente, ele diz assim, quer ver? Mais ou menos, acreditávamos conhecer bem o mercúrio. Deixa eu ver aqui. Aqui. Mas o mercúrio é famoso pela capacidade de passar despercebido. Uma série de estudos recentes sugere que o metal potencialmente mortífero está em toda parte, né? Ele está em toda parte. E por mais que nós pensamos que podemos aí, digamos assim, controlá-lo, ele surge de várias maneiras. A gente remove o chumbo da gasolina e ele ressurge nos encanamentos envelhecidos. Então, é uma ideia geral, tá certo? Então, a resposta na apostila de vocês, exercício, página 10, exercício 23, é a letra D, tá certo, turma? Então, desta forma, eu termino aqui essa explicação, essa retomada aí de conteúdo sobre as características, os elementos que constituem o artigo de opinião, tá certo? Qualquer dúvida, me mandem, que eu estarei respondendo a todos vocês, tá bom? Então, desta forma, veja, ainda tem uma videoaula complementando esta, tá? Que vocês vão seguir, porque eu vou estar explicando as atividades do caderno de produção de texto. Joia? Até mais!